mas nessa aula a gente vai continuar falando sobre a fundação, né, dessa nova nação. A gente falou na outra aula o processo que vai levar a essa emancipação política dos Estados Unidos e agora como que eles vão se pautar enquanto nação, como vai ser formada essa nova nação. Então alguns princípios básicos vão ser levados em conta. Que princípios são esses? O conceito de povo, a escolha de uma bandeira, a Constituição, as leis que vão regir aquele país, que vai governar aquele país, e também o critério pela República Federalista Presidencial. O que é isso? Cada estado vai ter a sua autonomia. A gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho. Vamos entender, de certa forma, como se deu esse processo, essa fundação dessa nação. Estamos lá na página 23 da nossa apostila. Olha o que ele fala. A Declaração da Independência é um documento de suma importância para a história dos Estados Unidos e apresenta uma série de intenções dos colonos. Olha o que ele fala ali. Era preciso promover instrumentos que garantissem a formação da nação com base na representação popular, ainda que, naquele momento, a palavra povo não tivesse o mesmo significado que tem nos dias atuais. O povo, nesse período aqui, era formado por brancos e proprietários de terra. Então, não é todo mundo. É algumas classes mais privilegiadas que eram ditas como povo. Outro ponto, a escolha da bandeira. Então, aí, o primeiro ponto que a gente falou, o conceito de povo, que não é povo para todo mundo. A escolha da bandeira, como se dá essa escolha dessa bandeira, né? Além da escolha da bandeira, que na época tinha 13 estrelas, uma estrela para cada ex-colônia, foi dada a atenção à elaboração de uma Constituição para o país. A carta retificada em 1790 pelo Congresso determinou a criação de uma República Federalista Presidencial, em que agora os estados tinham autonomia e mantinham a tradição vívida no território até então. O que quer dizer isso, professora Gabi? República Federalista Presidencial. Bom, nós temos então o presidente dos Estados Unidos, governa todos os estados. Só que cada estado, cada governador de estado tem autonomia em algumas leis. Por exemplo, pena de morte em alguns estados estadunidenses é proibido, em outros não. Tá? Então, cada estado tem a sua autonomia política. Podem colocar novas leis naquela Constituição. Existe a Constituição geral para todo mundo, mas cada estado pode agregar, colocar outras coisas. Então, essa é certa de uma certa autonomia. Isso vem desde a independência e segue até os dias de hoje. Os debates a respeito da Constituição foram muitos e questionavam principalmente o papel do governo, sua centralização ou não quanto à autonomia dos territórios, que até então formavam as 13 colônias. Em 1791 foram feitas as primeiras 10 emendas na Carta e desde então a Constituição estadunidense permanece a mesma até a atualidade, ou seja, a Constituição de 1791 ela perdura até os dias de hoje. Houve algumas modificações? Sim. Algumas emendas foram colocadas? Sim, mas continua a mesma. No Brasil já é diferente. A gente teve inúmeras constituições, né? A mais recente é de 1988. Então, bem diferente da questão dos Estados Unidos. Eles seguem com a mesma, só com algumas modificações. Ainda que a democracia estadunidense fosse seletiva, né, pelo conceito de povo que nós vimos, e não universal, como se propunha, como foi vista na época como uma das mais avançadas do século XVIII. Mesmo com essa questão de desigualdade, de conceito de povo, a Constituição estadunidense foi vista na época como um grande documento, um grande feito. Bom, quem foram os principais líderes durante essa Revolução Americana? Então, eu coloco aqui para vocês, ó. O George Washington, ele foi o líder das tropas do exército estadunidense durante lá os 4 anos de guerra pela independência. Então, ele líder das tropas estadunidenses e o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Outra pessoa que é importante aqui pra gente, Benjamin Franklin. O
Benjamin Franklin é importante por quê? Porque é esse cara aqui que vai conquistar o apoio, o apoio e o financiamento das tropas estadunidenses pela França e pela Espanha, né, que eram inimigas da Inglaterra. Então eles começam a financiar as tropas estadunidenses para poder, de certa forma, deixar aquelas 13 colônias independentes e eles estabelecerem ali uma certa relação comercial. Então, o Benjamin Franklin ele vai arquitetar esse apoio, então ele é muito importante. Outro cara que é importante aqui é o Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson é o líder da independência, vamos dizer de certa forma. É ele que vai escrever aquele documento falando, né, sobre os direitos inalienáveis dos seres humanos, a vida, a felicidade, né, dentre outros. Então, esse cara também é muito importante para a gente. Bom, meus amores, aqui na página 23 da apostila de vocês, nós vemos ali uma imagem que retrata Beth Ross a versão da bandeira estadunidense, apenas com as estrelas de 5 pontas, ao então presidente George Washington. Ela está ali apresentando ao presidente a bandeira, né, que seguiria aquela nova nação. Hoje em dia é diferente da bandeira que nós conhecemos nos Estados Unidos, mas segue os mesmos princípios. Então, só para a gente fixar na nossa cabeça, quando a gente vai falar de fundação de uma nação nos Estados Unidos, alguns conceitos são levados em prática. O conceito de povo, a elaboração de uma bandeira, de uma constituição e também de uma forma de como vai ser governada, que ali no caso deles é a República Federalista Presidencial. Vocês já viram alguma cena? Devem ter visto, não procure na internet. Não tem a ver com esse período que a Pro está falando, mas mostra muito isso, esse conceito de nação, de se firmar enquanto nação. Tem um filme chamado O Patriota, onde eles mostram muito isso, né? O cara chegando ali com a bandeira, mostrando. Os estadunidenses, eles têm muito isso com eles, né? De pendurar as bandeiras dos Estados Unidos na porta da casa, para todo mundo ver. Eles têm esse conceito de nação muito interiorizado. Então isso é muito importante. Isso se dá por quê nos dias de hoje? Devido a todo esse processo, toda essa construção que eles tiveram anteriormente. A Pro vai deixar para vocês agora aqui algumas atividades para serem feitas. Então lá na apostila de vocês, na página 26, vocês vão estar fazendo com a professora Gabi a questão 5, 6 e 8. E lá no caderninho de atividades de vocês, nesse capítulo sobre, né, as 13 colônias, as questões 1, 4, 6 e 7. Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.